Chegou o momento, em teoria do direito, de discorrer sobre críticas ao pós-positivismo. O pós-positivismo, ele se apresenta como uma superação do positivismo e elenca princípios no topo, superior a regras, e eu disse que há autores que divergem disso, como Humberto Ávila. O pós-positivismo diz que na colisão de princípios adota-se a ponderação e na colisão de regras o tudo ou nada. Uma regra colidindo com outra, uma regra é invalidada. E Humberto Ávila diz que cabe ponderação também de regras. Mas cabe ponderar, cabe construir uma crítica mais longa ao pós-positivismo. A primeira crítica é a seguinte: me parece que toda a construção de pós-positivismo, que tem marcos interessantes, a supremacia da Constituição, uma nova teoria dos princípios, a aproximação direito, moral, política, ética, nada disso é ruim. Uma hermenêutica concretizadora de direitos, uma hermenêutica mais sofisticada, apologia a soluções jurídicas que sejam constitucionalmente adequadas e não só legalmente adequadas, uma redefinição do papel do juiz na construção de decisões judiciais, tudo isso me parece bem razoável. Mas o problema é, o pós-positivismo comete um grande equívoco. Ele centra a crítica no positivismo de uma maneira quase que unívoca. Ele encara o positivismo apenas como a escola de exegese ou a teoria pura do direito de Kelsen. Ele encara o positivismo só como positivismo ideológico, formalismo, e esquece de tantas outras versões do positivismo, e esquece que não há um único positivismo, há vários. Então, ao criticar o positivismo, você precisa dizer o seguinte: qual versão você está criticando? E qual o seu ataque? O que nessa versão do positivismo te desagrada? Porque se você critica o positivismo sem conhecer a sua diversidade de escolas e autores, me parece que o seu conhecimento de positivismo é até um pouco limitado. Você se torna um pouco xiita em relação a certos movimentos jurídicos e estuda menos outros movimentos. Então, me parece que alguns críticos do positivismo não estudaram o positivismo a fundo, não estudaram todos os autores ou obras ou escolas mais abrangentes do direito positivo. Por exemplo, o pós-positivismo não é tão diferente do positivismo humanista de Campbell, e eu vejo pouca gente falar nisso. O pós-positivismo, então, ele tem o equívoco de adotar o argumento do espantalho, ou seja, eu evidencio uma suposta falha, um aspecto negativo na crítica que eu vou fazer, na figura que eu vou criticar, no positivismo, e generalizo, trato todo o positivismo como se ele fosse aquele momento pecaminoso. Torna-se uma crítica até um tanto quanto leviana. Há vários positivismos, Bobbio foi muito claro em dizer isso. E Kelsen também foi muito claro em dizer que a teoria pura do direito é o direito sem noções morais para ter um caráter universal e para que o direito possa se livrar das buscas da sociologia de reduzir a autonomia do direito. Já na aplicação do direito, na política do direito, na interpretação do direito, Kelsen, capítulo 8º de Teoria Pura do Direito, sempre admitiu a
incidência de valores e noções morais, desde que dentro da moldura constitucional. Está faltando um pouquinho de leitura de Kelsen. Confundir Kelsen com legalismo estrito me parece algo desagradável. E aqui eu vou chamar atenção também para um autor brasileiro que me causa muito apreço, Lênio Streck, que é um grande autor, uma figura ímpar na hermenêutica jurídica. É o grande autor no Brasil que traduz o pensamento de Heidegger e Gadamer na interpretação do direito para o Brasil, a pré-compreensão, a ideia de que a interpretação está ligada à filosofia da linguagem, é um ir e vir, não está presa só ao texto normativo. Os preconceitos do intérprete têm que ser superados através de uma interpretação que seja dialógica, que seja pautada na experiência e na construção histórica. Há quem critique Lênio Streck e Gadamer ao argumento de que eles são circulares e um pouco gerúndio. Mas vamos superar essa crítica e traçar linhas que o Lênio Streck reputa como importantes para questionar o pós-positivismo. Primeiro, ele vai falar do indeterminismo e do subjetivismo. Abre-se um espaço muito grande para o juiz decidir conforme suas convicções, conforme o que ele coloca como vontade do intérprete, e isso enfraquece a segurança jurídica. A ênfase em princípios, o Lênio Streck vai chamar de panprincipiologismo. Tudo vira princípio. Tudo é chamado como princípio, e não é bem assim. E os princípios são muito vagos, e isso abre espaço, eu diria, para um excesso de discricionariedade judicial. O Lênio Streck não nega a necessidade da ponderação na decisão judicial, mas ele diz que essa ponderação ela é manipulável, ela é controlável, ela nem sempre é utilizada de maneira razoável. Existem muitas decisões com aparência de serem decisões técnicas, de terem argumentação constitucional, mas são decisões arbitrárias e escolhas do jurista, do intérprete, de acordo com seus valores e não de acordo com os valores jurídicos da comunidade jurídica. O Lênio Streck lembra muito uma frase, um pensamento do Dworkin, que direito não é questão de vontade, mas é questão de princípios. O Lênio Streck olha com certo cuidado o decisionismo, o ativismo judicial, os tribunais superando de uma maneira perigosa a separação de poderes e, novamente, juízes que não decidem com base na lei, na Constituição, mas sim nas próprias convicções pessoais, o que é um perigo. Você vê, eventualmente, juízes que primeiro decidem, depois vão fundamentar. Isso é muito grave. O Lênio Streck diz que a hermenêutica tem que ser mais comprometida com o direito. Ele traz consigo a filosofia hermenêutica do Gadamer, que eu expliquei aqui de maneira muito resumida. O intérprete do direito tem que estar comprometido, com a Constituição, com a historicidade do direito, e não com decisões pessoais sem critérios objetivos. Ele vai dizer que o pós-positivismo não tem sempre critérios que geram objetividade e segurança jurídica, sendo muito fluido. E o ativismo judicial é visto como algo muito, como eu posso dizer,
esse papel, esse protagonismo do judiciário, o Lenny Streck vê com grandes reservas. Nos livros dele e nos artigos dele na Conjur, ele critica muito esse ativismo judicial, provindo, por exemplo, do pós-positivismo. Para ele, os juízes invocam princípios e valores para justificar decisões políticas ou morais e não decisões jurídicas. A separação de poderes está sendo, nesse caso, esmaecida. O judiciário está exorbitando suas funções. Eu recomendo muito a leitura de Leon Streck, não só na crítica ao pós-positivismo, mas ele escreve textos também. Tem uma batalha dele com William Douglas sobre o estudo do direito, a redução do estudo do direito a manuais dogmáticos, resumidos, sinopses, resumos, PDF sistematizado, mapas mentais, esse estudo do direito voltado para concursos e não voltado para a zetética, para uma construção crítica do direito. E o Lenny Streck também está escrevendo muito ultimamente sobre o mau uso, o uso inadequado de inteligência artificial no direito. Eu recomendo demais a leitura desse autor. E também recomendo o seguinte: lá na primeira aula eu falei sobre neoconstitucionalismo, que está atrelado ao pós-positivismo. Mas minha pergunta é: o neoconstitucionalismo é um movimento que é um novo constitucionalismo? Ou ele é só junção de várias tendências constitucionalistas? Um apanhado, uma síntese de várias tendências constitucionalistas com título neo. É algo a se pensar. Findo minhas considerações sobre pós-positivismo.